Eu sou nordestino, eu sou de Natal, natural de Natal, mas fui criado em Brasília, estudei aqui para São Paulo, fiquei muitos anos aqui em São Paulo, minha esposa aqui de São Paulo, nos casamos aqui, nosso filho é daqui. Acontece que em 2012, início de 2012, então, nós fomos enviados, eu morava em São José dos Campos, e nós fomos enviados para o Nordeste trabalhar como missionários. Lá ficamos alguns anos e moramos em Natal, depois no Recife, no Palavra da Vida, em parceria, nós fizemos então uma parceria com o Palavra da Vida, a missão Prega a Palavra, que é a missão que eu atuo. Nós fizemos então essa parceria com a Palavra da Vida, e nós ficamos alguns anos lá. Aí eu lembro que nós saímos, a gente viajava muito para as cidades do interior, para as cidades do sertão, do Nordeste, né? E nas cidades nós nos deparamos com uma realidade que os irmãos conhecem, os irmãos sabem muito bem, uma realidade bem difícil. Em algumas cidades do sertão, uma pobreza realmente muito grande. Nós vimos ali uma escassez econômica que eu nunca vi em lugar nenhum aqui no Brasil. Muita gente ainda morando em casa de barro, casa de pau a pique, né? E igrejas plantadas e nessa situação, nesse contexto, né? Igrejas muito pequenas, pessoas simples, pessoas sem poder econômico, sem poder aquisitivo, pessoas sem mesmo escolaridade, sem formação acadêmica, pessoas realmente muito simples dessas igrejas. E o pastor local, ele ainda enfrentava uma outra situação, além de toda essa questão econômica, que era a questão de que a igreja, então, ela começava a crescer, muita gente então chegando, famílias inteiras chegando na igreja, o pastor, então, junto com alguns outros irmãos, fazendo evangelismo, pregando o evangelho e pregando fielmente a palavra de Deus, e realmente, então, chegando famílias, de repente, então, sumia essas famílias, elas precisavam mudar de cidade, iam para outras cidades com situações econômicas mais favoráveis, né? E a igreja, então, ela diminuiu de número de novo, e aí, então, continuava assim anos e anos e anos a fio. Eu encontrei essa realidade em várias ocasiões. Por que eu estou falando isso? Por que eu comecei hoje o nosso estudo falando disso? Porque nós vamos ver uma igreja hoje que a ela é endereçada uma das cartas do Apocalipse, a igreja da cidade de Filadélfia, que o texto vai dizer para a gente que era uma igreja que não tinha também, provavelmente, não tinha poder aquisitivo, né? Era uma igreja numericamente pequena, e diante disso, então, diante dessa circunstância, a gente pergunta, né? Afinal de contas, qual é a igreja que agrada a Deus? Será que é aquela igreja numericamente grande? Será que é aquela igreja socialmente relevante? Aquela igreja, então, com canal de TV, então, que tem projeção nas mídias sociais, né? Que igreja... Perdão. Que igreja, então, ela agrada a Deus? Você já pensou sobre isso? Vamos lá? Vamos pensar juntos? Então, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 7 até o verso 13. Essa é a carta aí à igreja de Filadélfia. Vamos ler juntos. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás,
aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que o Senhor, então, esteja falando aos nossos corações por meio da sua palavra. Deixa eu pegar uma água aqui. Ok. Muito bem, gente. Nós já estamos aí na penúltima carta, então, do Apocalipse, e você já deve ter percebido que as cartas, elas têm uma estrutura literária. É uma estrutura literária que a gente precisa ter em mente quando a gente vai ler as cartas, porque isso ajuda a gente a interpretar corretamente as cartas. Normalmente, a estrutura é a seguinte: começa com identificando o destinatário e depois o remetente. Segue-se um elogio, depois a acusação, depois da acusação vem a exortação e termina com uma promessa. Todas as cartas do Apocalipse são assim, as 7 cartas, ok? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem algumas peculiaridades aí. Por exemplo, a carta de Laodiceia, que é a carta que nós vamos estudar amanhã, essa carta não tem nenhum elogio por parte de Jesus, ok? Existem 2 cartas, que é a carta de Filadélfia e antes dela a carta de Esmirna, que não tem nenhuma acusação por parte de Jesus em relação a essas cartas, ok? Uma curiosidade em relação aí à estrutura. Mas, de toda forma, em termos gerais, essa estrutura é fixa e a gente consegue ver muito bem. Então, nessa carta de Filadélfia, nós vamos seguir essa estrutura. Primeiro, identificação do destinatário e remetente, o elogio, a exortação e a promessa. Ok? Estão comigo? Então, vamos lá. A mensagem central que está disposta nessa estrutura é a seguinte: Jesus se agrada daqueles que perseveram em fidelidade a Ele e promete guardar, vindicar e receber no seu reino aqueles que permanecem. Ok? Eu vou repetir várias vezes ao longo aqui do nosso estudo. Não se aflija, calma. A gente vai entendendo juntos essa mensagem aqui, ok? Vamos começar então do verso 7, que é onde está o destinatário e o remetente. Aqui, nesse verso 7, a gente vai ver que Jesus, ele se identifica, depois que ele coloca aqui o destinatário para o anjo da igreja de Filadélfia. Não é? Eu acredito que esse anjo, a palavra anjo no original, ela tem um significado também de mensageiro. Então, o mensageiro seria o presbítero ou o pastor da igreja. Então, a carta é direcionada, então, ao pastor da igreja de Filadélfia. E aqui, logo em seguida, ele coloca, então, o remetente da carta, ou seja, quem enviou a carta. Quem que é quem enviou a carta? Jesus. E como que ele se identifica? A gente aprende muito com isso. Olha só, ele vai dizer que ele é o santo, olha aí o verso 7, olha na sua Bíblia. Ele é verdadeiro, ele tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que isso significa? O que Jesus está falando aqui? Bem, quando se retrata a santo, quando ele se identifica como o santo, aqui é um pouco mais fácil, porque a gente está acostumado
com essa linguagem desde o Antigo Testamento. Deus, ele é chamado de um santo. Ele é o totalmente separado do mundo. Ele, em outras palavras, é o totalmente o outro. Então, esse título, que é dado somente a Deus, é atribuído a Jesus. Jesus, o Cristo, ele é Deus. E mais, ele vai dizer que ele é verdadeiro. É bem interessante, porque dá uma olhada aí no verso 9. Aí fala no verso 9, a gente vai chegar ainda, mas já dá uma olhadinha. No verso 9 diz de sinagoga de Satanás. Ou seja, judeus que se dizem judeus, mas não são, eles mentem. Então, ao contrário desta sinagoga de Satanás, que mente, Jesus, ele é o verdadeiro. O verdadeiro quê? O verdadeiro Messias. Ele é o verdadeiro Messias que havia sido negado, rejeitado, então, pelo povo de Israel, por esta sinagoga de Satanás, né? Que era mentirosa. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro. Depois ele vai dizer que ele tem a chave de Davi. Abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Né? O que será que ele quer dizer com isso? Né? Essa expressão ela é muito usada em alguns meios. Né? Olha, você vai ter... vai abrir uma porta de oportunidade para você num novo emprego, para ter um novo salário, e o que Deus abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre, etc. Mas o que Jesus está dizendo aqui nessa carta, não é? Em relação à chave de Davi? Aqui é uma alusão ao Antigo Testamento, a profecia de Isaías. Na profecia de Isaías, dá uma olhada, capítulo 22, abra a sua Bíblia aí. Capítulo 22, verso 22. Diz assim: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Perceba, é idêntico o texto, né? O que está dizendo lá em Isaías? Bom, ele está se referindo a Eliaquim, né? Eliaquim seria um servo do palácio do rei Ezequias, o rei da ocasião. E a Eliaquim seria dado o acesso ao palácio. Ok? Acontece que o Novo Testamento vai olhar para isso e vai dizer, peraí, isso aqui está indicando Cristo. Na verdade, a profecia ela tem uma referência, ela tem uma dupla referência. A primeira referência, então, seria realmente ele aqui, mas a segunda referência seria a Cristo. Ele herdou a chave que seria de Davi, ou seja, o rei davídico. Jesus, então, ele teria total autoridade sobre o reino de Deus. É exatamente isso que Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia, o que é muito interessante, porque eles estão sofrendo perseguição dos judeus. A sinagoga que se refere lá, não é? A sinagoga de Satanás. Os judeus, nesse momento, eles teriam expulsado os cristãos da sinagoga. Né? E aí Jesus diz, olha, não se preocupem, quem tem a chave do reino de Deus, vocês foram expulsos da sinagoga, mas quem tem as chaves do reino de Deus sou eu. Né? Querido, não é possível ser aceito por Deus, não é possível agradar a Deus que não por meio de Jesus Cristo. Os judeus, eles achavam que, rejeitando a Cristo, mas continuando na sua tentativa de agradar a Deus por meio do cumprimento da lei, eles achavam que estava tudo certo, tudo ok. Né? É muito interessante, porque os judeus, eles tinham tudo. Eles tinham a revelação de Deus, eles tinham a herança, eles tinham a aliança, eles tinham os profetas, mas eles rejeitaram o principal, Jesus Cristo. E tendo rejeitado o principal, a pedra de esquina, como
o próprio Jesus vai dizer em Marcos capítulo 12, e Pedro vai repetir isso na sua primeira carta, tendo rejeitado a pedra de esquina, eles estavam rejeitando ao próprio Deus. Então, sem Cristo, não tem como agradar a Deus. A igreja que agrada a Deus é a igreja que é centrada em Cristo, porque é Ele que é o santo, é Ele que é o verdadeiro, e é Ele que tem a chave do reino de Deus. E o que Ele abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Então, guarde bem isso, Jesus é o santo, verdadeiro e Messias davídico, que tem toda a autoridade sobre o acesso ao reino de Deus. Muito bem, isso é o verso 7. Agora, depois do destinatário e do remetente, nós temos, então, o elogio. O elogio é o verso 8 até o verso 10. Ok? Vamos dar uma olhada aí. Nesses versos, a gente vai ver o seguinte: Jesus se agrada daqueles que perseveram na fidelidade a Ele. Jesus se agrada daqueles que perseveram na fidelidade a Ele. Então, por isso, apesar das tribulações, aqueles que perseveram serão guardados, vindicados e, por fim, receberão o reino. Vamos entender isso melhor. Vamos lá. Olha o verso 8. Ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. É muito interessante, né, gente? Imagina que você, então, solicita uma audiência ao presidente da República, né? E nessa audiência, então, você tem toda aquela dificuldade de poder ter acesso ao presidente da República. Mas, finalmente, quando você consegue, pode ter certeza, muito provavelmente, ele não vai saber quem eu sou, quem nós somos, né? Mas estamos aqui diante do Rei, do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor sobre todas as coisas, e ele diz: eu conheço você. Eu conheço você, Geni. Eu conheço você, Marcela. Eu conheço você, Maria Helena. Eu conheço você, conheço as tuas obras. Aqui é muito interessante porque ele diz isso a todas as igrejas, com exceção de Esmirna, que ele vai dizer: conheço a tua tribulação. Mas o fato é que Jesus, ele nos conhece, ele conhece o seu povo, ele conhece a sua igreja, ele conhece os seus caminhos, ele conhece os seus desafios, ele conhece as nossas fragilidades, mas ele não conhece tão somente porque alguém contou para ele. Ele conhece porque foi ele mesmo que nos criou. Ele conhece porque ele se fez homem como nós. E ele sofreu as nossas dores. Ele sofreu as nossas dificuldades. Sim, ele conhece. Isso é confortador, não é mesmo, gente? Isso é confortador para nós. E aí, ainda no verso 8, ele continua dizendo, olha lá: diante de ti pus uma porta aberta. De novo, essa questão da porta. Lembra que ele disse que ele tem as chaves de Davi, né? Então, o que será que ele quer dizer com isso? Bem, existe uma interpretação daqui, e que eu respeito, que diz que essa porta seria uma oportunidade para a pregação do evangelho. É possível, pode ser que seja isso. Mas se a gente considerar o contexto literário, e aqui é uma dica importante aí quando a gente lê a Bíblia, o que pesa mais é o contexto literário imediatamente próximo ao texto que a gente... imediatamente próximo ao texto que a gente está estudando. E no verso 7, nós vimos, mais uma vez, mencionando que Jesus disse que tem as chaves de Davi, as chaves do reino. Ora, se lá se refere ao reino, então a porta aqui, a qual Jesus se refere, também é o reino. Ok? Entenderam? Estão comigo? Ok. Então, o que Jesus está dizendo é: olha, eu coloquei o reino diante de vocês. A porta está aberta.
É interessante que logo em seguida ele diz: vocês têm pouca força. Provavelmente era, como eu mencionei no início, era uma igreja numericamente pequena, era uma igreja sem muita influência na sociedade de Filadélfia, era uma igreja que passava por dificuldades econômicas, dificuldades financeiras. Quem sabe era como uma igreja lá das igrejas da Macedônia, né, como a igreja de Filipenses, uma igreja que passava por dificuldades, mas em meio a essas dificuldades, em meio às tribulações, à perseguição, né, daqueles da sinagoga de Satanás, eles, olha o que diz aqui o texto, eles guardaram a palavra do Senhor, vocês guardaram a minha palavra, diz Jesus, e não negastes o meu nome. Em outras palavras, a igreja era fiel a Cristo e à sua palavra. É interessante porque isso nos faz lembrar de Mateus, as próprias palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, diz assim, olha só, Mateus 10, 32 e 33, dá uma olhada aí. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus está dizendo para os crentes da igreja de Filadélfia, vocês permaneceram fiéis, vocês permaneceram diante das tribulações, vocês permaneceram não negando o meu nome, ao contrário, confessando o meu nome. Então estavam abertas as portas do reino, porque eles permaneceram firmes, porque eles perseveraram na fé no Senhor Jesus Cristo. Na sequência do texto, Jesus, então, ao colocar isso, ele vai dizer que, ele vai mencionar, então, a questão da sinagoga de Satanás, né, como eu mencionei anteriormente. Ou seja, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. O que Jesus faria, então? Olha só. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. O que isso significa? Parece um negócio meio estranho. Aqui, peraí, como assim adorar os pés, né, da igreja? Como é que é isso? Bem, vamos por partes aqui. Primeiro, a sinagoga de Satanás é o mesmo grupo que Jesus se refere à igreja de Esmirna. Lá no capítulo 2, verso 9, dá uma olhada aí, diz assim, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Quem eram estes? Eram judeus que haviam rejeitado Jesus como o Messias. Então, por conta dessa rejeição, apesar deles alegarem ser o povo de Deus, na verdade, eles estavam mentindo. Paulo vai dizer isso aos romanos. Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, vai dizer o seguinte, porque não é judeu o que é exteriormente, ou seja, quem nasce, né, como judeu, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu quem? O que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, ou seja, não na lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo é que o verdadeiro judeu é aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E é interessante, então, Jesus continua, então, na carta à igreja de Filadélfia, dizendo, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como assim? O que Jesus está dizendo? Eles iriam adorar aos crentes, mas somente a Deus adorarás. Não, o sentido aqui é de submissão. Eles seriam subjugados diante da igreja, porque eles reconheceriam, haverá o tempo em que eles reconhecerão a Jesus
como o Cristo, como o Messias, né? É interessante porque isso aqui é uma alusão, de novo, à profecia de Isaías. Isaías, capítulo 60, no verso 14, diz que os gentios seriam levados a prestar homenagens aos judeus no fim, no escatom, ok? Só que Jesus, na carta, ele inverte essa profecia, lembrando que Romanos vai dizer que o verdadeiro judeu é aquele que recebe a Cristo. E o gentio, então, é aquele que rejeita Cristo, embora seja judeu, né? Então, Jesus, ele inverte aqui no Apocalipse o sentido disso aqui, dizendo, então, que, olha, o verdadeiro judeu é aquele que confessa Cristo, e o gentio é aquele que rejeita Cristo. Sendo assim, então, no último dia, aquele que rejeita Cristo vai se submeter àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ok? Jesus está dizendo aqui, então, em outras palavras, que o povo de Deus será vindicado, será vingado pelo verdadeiro Deus. A Deus pertence a vingança. Então, é a promessa para a igreja. Os crentes perseguidos, então, pelos adversários de Deus, pelos adversários de Cristo, eles serão vindicados, eles serão vingados. Olha como Jesus termina aqui o verso 9: saibam que eu te amo. Finalmente, os judeus que rejeitaram a Cristo, eles se conscientizarão que o verdadeiro amor de Deus é para aqueles que creem em seu Messias. É o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Eu gosto demais desse texto. Abra aí a sua Bíblia, vale a pena a gente ler. Dá uma olhada. Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba, o amor de Deus está em Cristo Jesus. Quando nós, então, estamos em Cristo Jesus, nós somos amados por Deus. Nós somos amados de Deus. Queridos, o judaísmo e seu apego à lei, a religiosidade judaica, né, ela é reprovável por Deus. E, infelizmente, nós vemos essa religiosidade presente em todas as outras religiões do mundo, que é a negação de Jesus como Cristo e o apego à lei como forma de salvação. Isso está em todas as religiões. As pessoas vão dizer, olha, sem caridade não existe salvação. Isso é apego à lei. Isso é apego à salvação pelas obras. Todas as religiões, elas vão dizer isso. Os judeus, então, da época de Jesus, da época neotestamentária, eles afirmaram isso e negaram que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Até porque eles negavam Jesus como o Messias. Queridos, que grande erro quando nós pensamos que por conta das nossas obras, por conta dos nossos méritos, nós podemos ser agradáveis a Deus. Então, aqueles que perseveram na fé, aqueles crentes no Senhor Jesus Cristo, que apesar das dificuldades, apesar das perseguições por parte desses que acham que podem ser salvos pelos seus próprios méritos, aqueles crentes que perseveram na sua fé no Senhor Jesus Cristo, eles serão vingados, eles serão vindicados. Aqueles que guardam
a palavra do Senhor com paciência, aqueles que guardam a palavra do Senhor, mesmo diante das tribulações, estes, no fim, serão bem-vindos no reino do Senhor, no reino do nosso Deus. No verso 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso aqui é mais uma promessa do Senhor. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo que vai vir uma hora, um momento de provação, e não seria somente naquela época, não seria somente para a igreja de Filadélfia, mas seria sobre todo o mundo, para provar a todos os habitantes na terra. Não é? E aí, a promessa do Senhor é: olha, eu vou preservar vocês desse momento. Okay? A minha posição aqui é que o Senhor iria nos guardar no meio da tribulação. Nós, então, vamos passar por dificuldades, vamos passar por muitos sofrimentos, mas seremos guardados. Como uma casa, ela protege os seus moradores no meio de uma tempestade torrencial. Assim o Senhor nos guardará. Essa é a promessa do Senhor. Então, meu irmão, persevere firme no Senhor, persevere na sua fé, guarde a palavra do Senhor, vale a pena. Uma vez guardando a nossa fé, seremos guardados pelo Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, perceba a exortação que o Senhor dá à igreja. No verso 11. Lembre-se, capítulo 3, verso 8 a 10, nós vimos que Jesus se agrada daqueles que perseveram na fidelidade a Ele, e por isso, apesar das tribulações, eles serão guardados. Ok? Agora, olha o verso 11. Aqui a gente vai ver que Jesus adverte para que os fiéis perseverem, para que não lhes seja tirado o que eles têm. É o verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É interessante que aqui é a quarta vez que Jesus fala da sua vinda, a quarta vez nas cartas do Apocalipse que Jesus fala da sua vinda. Primeira vez é na carta de Éfeso, capítulo 2, verso 5, a gente vê que quando Jesus vier, isso significa que seria removido o candelabro de Éfeso. Em Pérgamo, no capítulo 2, verso 16, a gente vê que quando Jesus vier, significaria, então, o juízo com a espada da sua boca. A Sardes, no capítulo 3, verso 3, a vinda de Cristo significaria, então, o juízo repentino e inesperado. Ok? Agora, nessa quarta vez, é bem interessante, porque Jesus ele vai dizer que a vinda dele significaria vindicação para os crentes de Filadélfia, vindicação de seu sofrimento. Né? Ele diz: eu venho sem demora. Olha, eu tô aqui, eu estou às portas, aguenta firme. Né? E aí ele fala então de coroa. E aí ele diz: olha, aí vem a advertência. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. De que coroa é essa? Isso aqui é uma metáfora esportiva daquele tempo, né? Pense então na corrida, e o atleta então, quando ele chegava finalmente aí no ponto de chegada, ele recebia então aquela coroa, né? Como prêmio, né? O que Jesus diz que anteriormente, desde o verso 7, em relação à chave, à porta, não é? O que ele está prometendo? Olha, se você chegar
tem uma porta aberta para você, se você perseverar até o fim, né? Então, a coroa aqui é o acesso ao reino de Deus. É aquilo que nós temos, o que já nos foi prometido, e ninguém pode tirar. E a igreja que persevera nisso, ela não perde seu acesso ao reino de Deus. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, verso 20 e 22. Dá uma olhada, olha só. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Está falando para os gentios em relação aos judeus. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Tá ok, Nelson? Então, o que Jesus está dizendo aqui, Paulo e Jesus estão dizendo, é que é possível perder a salvação? Não, de jeito nenhum, absolutamente, não é isso. A advertência aqui é a perseverança que faz parte da caminhada cristã. É como um filho que certamente ouvirá a voz do pai quando o pai o chamar. É como a ovelha que certamente ouvirá a voz do seu bom pastor quando ele a chamar. Então, aqueles que perseveram são verdadeiros filhos. Aqueles que perseveram são verdadeiras ovelhas. E a exortação à perseverança faz parte, então, da caminhada cristã, onde o nosso mestre diz: Nelson, aguenta firme. Pastor Gil, está aqui conosco, um grande abraço. Permaneça firme. Isso faz parte, então, da caminhada cristã. Então, ouça a voz do nosso bom pastor, que diz para você: persevere, permaneça firme. Nós passamos muitas e muitas dificuldades, queridos, de maneira externa e coisas também internas do nosso próprio coração, da nossa própria carne, que faz parte desse mundo, enquanto ainda estamos nesta era. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor, por meio da sua graça, nos ajude a perseverar, a permanecer firme nele. E aí tem uma promessa. Olha o verso 12. Verso 12 e o verso 13. No verso 12 e verso 13, Jesus vai dizer que ele promete, ele traz aqui uma promessa. Jesus, ele promete àqueles que perseveram na fidelidade a ele, que receberão acesso ao reino de Deus para sempre. No verso 12 e 13, ele diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante no verso 12, né? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Lá na sua primeira carta a Timóteo, Paulo, no capítulo 3, verso 15, ele diz que a igreja, ela é coluna e alicerce da verdade. A ideia, então, aqui da coluna é de estar no templo de Deus. A ideia é de estabilidade, a ideia é de segurança. É aquilo que permanece firme para sempre. O que é bem interessante, porque os historiadores dizem que a igreja de Filadélfia, ela vivia numa região, que hoje é a Turquia, que era uma região vulcânica. E por conta disso, das proximidades das erupções, etc., ela sofria muito com terremotos. Então, a região, ela vivia uma instabilidade enorme, né? É parecido com o que a gente, guardado as devidas proporções, o que a gente vive hoje, né? Vem Covid, sai Covid, começa o lockdown, acaba o lockdown, abre, fecha, né? É uma instabilidade enorme. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Mas
o que Jesus promete aqui, então, para a igreja é, olha, haverá um tempo que não haverá mais essa instabilidade. Ao contrário, vocês vão permanecer para sempre no local da minha habitação. Essa é a ideia de estabilidade, de permanecer para sempre, né? E ele continua dizendo, olha, eu vou escrever sobre vocês o nome do meu Deus. Em várias ocasiões, Jesus chama o seu Pai de meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. O livro do Apocalipse termina, então, com a cidade de Jerusalém descendo dos céus. É a habitação eterna dos santos. Ali nós teremos morada eterna. O nosso nome será gravado, ninguém vai poder apagar. A visão, então, do futuro, que está por acontecer, gente, ela como promessa do Senhor Jesus Cristo, ela não é uma especulação. Ela não é uma mera sugestão daquilo que pode acontecer. Não, não. Ela é a promessa do Senhor que venceu a morte. É a promessa do nosso Deus que iria acontecer, que estava e que está guardada para nós. Então, a visão da frente, a visão do futuro, ela nos dá força, ela nos dá coragem, ela nos encoraja para permanecermos. É como aquele corredor que ele já está chegando no final e ali ele já não tem mais força nenhuma. Ele já se desgastou de toda a maratona, mas a visão do fim lhe dá uma força a mais, lhe encoraja a mais. Espera aí, a chegada já está chegando. A linha de chegada está logo ali, eu estou vendo. Vai acontecer. Querido, no meio das dificuldades, no meio das tribulações, nós precisamos olhar para frente. Se nós olharmos e nos afundarmos para nós mesmos, para o que está ao nosso redor, somente para aquilo que está ao nosso redor, somente para aquilo que está dito nos telejornais, nós vamos nos afundar em nós mesmos. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele termina no verso 13 esta carta dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que o Espírito está dizendo a nós nessa noite é: persevere, porque o reino está chegando. O reino de Deus já chegou, mas ele será consumado. Nossos olhos o verão. A linha de chegada, queridos, já está logo ali. O nosso rei já está às portas. E ele se agrada daqueles que perseveram em fidelidade a ele. E então ele promete nos guardar, nos vindicar e, por fim, nos receber no seu reino. Mas somente aqueles que perseveram até o fim. Queridos, isso me fala algumas coisas, eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, isso me fala que quantidade não é sinônimo de qualidade. Eu acho que uma das coisas que a pandemia já tem mostrado para a gente é exatamente isso. Igreja grande, numericamente grande, não é sinônimo de igreja que agrada a Deus. Porque Deus está mais interessado na fidelidade do que, entre aspas, no nosso sucesso. A gente vive um tempo em que números são supervalorizados. A igreja numericamente grande, supostamente, é aquela que agrada a Deus, e isso não é verdade. A igreja que agrada a Deus é aquela que, mesmo em meio às dificuldades, sejam elas econômicas, sejam elas de que natureza for, mesmo assim ela persevera nas Escrituras, ela persevera em Cristo. Essa é a igreja que agrada a Deus. Uma outra coisa é que
os crentes fiéis, eles sofrem inúmeras provações. Sim, irmãos. Eu acho que é a teologia da prosperidade agora na pandemia. Se alguém tinha alguma dúvida, não pode ter mais, né? Aquela teologia que diz que crente que é crente não pode ficar doente, crente que é crente tem que declarar, determinar, profetizar, e aí todos os problemas vão acabar. Olha, basta você dar uma olhada nos líderes aí dessas igrejas neopentecostais e você vai perceber que os caras estão indo para os Estados Unidos para tomar vacina, né? Peraí, mas ele não pode declarar, determinar e tem que tomar vacina? É incoerente. Eu não tenho problema nenhum de ir para os Estados Unidos e tomar vacina. Eu só não posso ensinar para o meu povo e viver uma outra coisa, né? Isso é hipocrisia, né? Mas o fato é, a igreja diz que a gente passa por dificuldades. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós sofremos o Covid. Nós sofremos a pandemia. Mais do que isso, nós sofremos a perseguição. Existem, então, aqueles que dizem, peraí, cadê o teu Deus? Cadê aquele que fala que vai cuidar de você e você tem um Covid? Cadê aquele Deus que fala que ama você e você está aí, perdeu o seu emprego, perdeu o seu parente, perdeu um familiar? Nós, sim, nós sofremos a perseguição por parte de amigos, por parte de parentes, de gente até mesmo da família, pessoas mais próximas de nós. Mas, querido, eu quero te encorajar nessa noite a continuar perseverando no Senhor, a continuar firme apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar dos sofrimentos, continuar firme perseverando na fé em Cristo, porque a linha de chegada está logo ali, porque o nosso Rei está às portas e a perseverança ela vai nos levar logo mais diante do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a visão do fim, que a visão de que Cristo está às portas, que o nosso Rei, que veio como cordeiro e virá como leão, ele está a caminho, ainda que alguns digam que a promessa, ela tarda. Querido, mas ela está a caminho, o Senhor está chegando, o Senhor virá nos buscar, virá buscar o seu verdadeiro povo, porque ele é o santo, ele é o verdadeiro, ele é aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso.